Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Que todos tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós vamos apresentar um estudo nessa manhã que fala sobre o homem, a sua natureza, o homem na criação, o homem e o pecado, o homem e o plano de salvação. Então eu gostaria que os irmãos prestigiassem esse estudo, que é bem interessante, as várias referências bíblicas. Então que Deus nos dirija, que Deus nos ajude e que esse estudo venha trazer algo novo para as nossas mentes e para os nossos corações. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estudo sobre o homem. O que é o homem? Desde os tempos mais remotos, o homem tem se sentido perturbado, fazendo a si mesmo insistentemente esta pergunta, sem jamais lograr a resposta que lhe satisfaça o espírito. Na palavra de Deus, também encontramos esta mesma indagação inquietante. Que é o homem para que te lembres dele? Salmo 8, versículo 4. Aqui, porém, a pergunta não é formulada para deixar-nos frustrados e confusos, mas para oferecer-nos com clareza resposta divinamente revelada. O que a Bíblia diz sobre o homem se desdobra em três aspectos distintos, contidos nas seguintes palavras que passaremos a considerar: criação, pecado e salvação. Então vamos ver primeiro o homem na criação. Bem no início do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, encontramos os seguintes textos sobre a origem do homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, 7. Desses versos, podemos concluir: primeiro, o homem é criatura de Deus. Foi trazido à existência por Deus de maneira especial e distinta de todo o resto da criação. Surgiu como ato final com que Deus coroou a obra da formação do universo. Ocupa escala única entre todos os demais seres criados por Deus. Segundo, o homem foi formado do pó da terra. É um ser material e, neste sentido, é parte do reino animal. E terceiro, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Na sua essência, ele, de acordo com as Escrituras, se distingue de todas as demais criaturas pelo fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Esta afirmação não se repete em relação a nenhum dos demais seres, nem mesmo aos anjos. É empregado exclusivamente com relação ao homem. Imagem e semelhança são palavras que podem ser consideradas sinônimas. Mas o que devemos entender por elas? Podemos responder que elas se referem a duas ordens de qualidades. No sentido mais restrito, segundo entendem autoridades doutrinárias, elas incluem conhecimento, justiça e retidão, ou santidade. Qualidades que o homem foi perdendo com o pecado, mas que são gradativamente recuperadas pela regeneração. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. E vos revestistes do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4:24. Estas são qualidades espirituais com as quais o homem foi criado perfeito. No sentido mais amplo,
podemos enumerar as seguintes qualidades morais que fizeram do homem: primeiro, um ser moral, capaz de distinguir entre o bem e o mal. De todas as árvores do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17. Segundo, uma pessoa, isto é, um ser livre, que podia obedecer ou desobedecer à ordem de Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, árvore agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3, 6. Terceiro, um ser racional, capaz de compreender as consequências de seus atos. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Quarto, um ser espiritual. O ato de Deus soprar-lhe nas narinas o fôlego da vida não se relaciona apenas à alma, porém ao homem como um todo, um homem integral, como nós vemos em Gênesis 2:7. Em relação ao homem ser um ser espiritual, porque Deus soprou em suas narinas, é interessante observar. Quando nós respiramos o oxigênio, ele vai para onde? Vai para o sangue. E o sangue é vida. O sangue faz parte do homem, fisicamente. E interessante, quando Deus criou o homem, ele sopra o seu espírito nas narinas do homem. Então nós podemos dizer que o Espírito de Deus é que deu vida ao homem, deu ânima ao homem, e o seu espírito foi fisicamente para o corpo do homem. Por isso o homem passou a ser alma vivente. Por isso comumente nós dizemos que existe uma fagulha de Deus dentro do homem. O homem, ele espiritualmente, ele depende desse sopro divino para ter vida. É o ânima de Deus dentro do ser do homem. Em quinto lugar, o homem é um ser imortal, dotado de corpo, alma e espírito na unidade do seu ser. A Bíblia refere-se em muitos textos a uma dualidade da natureza humana, isto é, a sua parte corruptível, o corpo, e a incorruptível, alma e espírito. Como nós vemos em Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E Mateus 10:28, quando Jesus diz: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E ainda o seguinte: E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não somente destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. 2 Timóteo 1:10. Este último texto e vários outros, intimamente relacionados, mostram que a ressurreição de Cristo é a mais conclusiva prova bíblica da nossa imortalidade. A Bíblia diz que só Deus tem em si mesmo a imortalidade como atributo inerente e essencial de sua pessoa. O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. Com relação à criatura, porém, a imortalidade é um dom derivado de Deus. Convém lembrar que o homem não foi criado para morrer. A sua morte é consequência do pecado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Lembremos igualmente que a imortalidade não se refere apenas à alma. É motivo da mais justa alegria para o crente saber que chegará o momento em que este corpo corruptível se revestirá
de incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestirá de imortalidade. 1 Coríntios 15, 54. Concluindo essa matéria sobre o homem na criação, podemos afirmar, em resumo, que o homem, quanto à sua origem, foi criado por Deus, que o formou do pó da terra e o dotou de natureza espiritual, bem como de qualidades espirituais e morais que lhe conferiram o caráter de um ser perfeito, à imagem e semelhança de Deus. O homem e o pecado. Saber o que é o pecado, bem como a sua origem, natureza e consequência, é condição fundamental para se conhecer o homem no seu estado chamado natural, em contraste com o estado original. Porque desde a queda o homem se tornou por natureza pecador. E para se ter ideia sobre o que é a criatura humana pecadora, devemos antes saber o que é pecado. O conceito exato sobre o pecado baseia-se num fato que vem à tona e vem à luz logo depois da criação do homem. Como vimos, o homem foi criado perfeito, inocente e capaz de viver em permanente comunhão com Deus. Em virtude, porém, do pecado, ele caiu do estado em que fora criado e tornou-se pecador. O que é pecado? A mais satisfatória e conhecida resposta a esta pergunta se encontra no breve catecismo, nos seguintes termos: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Breve Catecismo, pergunta 14. Esta definição deixa claro que pecado não é apenas ato, mas também intenção ou estado. Ela se torna ainda mais clara quando nos lembramos da finalidade da criação do homem, que também se acha bem colocada na seguinte pergunta e resposta do Catecismo Maior: qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Catecismo Maior, pergunta número 1. Temos, portanto, nesta resposta o fim supremo do homem, apresentado de maneira clara e objetiva. Ora, todos nós sabemos que esse fim supremo e principal do homem não se manifesta nem jamais se manifestou em criatura alguma desde a ocorrência da tragédia registrada no capítulo 3 do livro de Gênesis. Essa tragédia foi o pecado. O homem pecou e, ao invés de glorificar a Deus e desfrutar a graça da comunhão com Ele, ouviu antes a voz do tentador e procurou satisfazer seu egoísmo pessoal. Por isso, pecado significa também errar o alvo. A vida do homem deixou de alcançar o alvo para o qual foi criada. Criado para glorificar a Deus, o homem quis fazer-se igual a Deus. No diálogo travado com o tentador, em Gênesis 3, de 1 a 7, o maligno, falando à mulher por intermédio da serpente, contestou a ordem de Deus sobre o não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, lançando-lhe no espírito a dúvida e aguçando-lhe a ambição com estas palavras: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 4, 5. A voz do tentador prevaleceu, e os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido. Daí o afirmarmos que a essência do pecado é o egoísmo, a vaidade, o amor a si mesmo, em virtude do qual o homem faz de sua pessoa o fim supremo da vida. Não foi apenas um ato, tornou-se também um estado ou condição a que o homem ficou sujeito. A universalidade do pecado. A Bíblia afirma que o pecado afetou toda a raça, e por isso o ser humano sempre comete atos e nutre disposições contrárias à lei de Deus. São numerosíssimos os textos que afirmam a universalidade do pecado, dos quais citaremos apenas os seguintes: quando pecarem contra ti,
pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles. 1 Reis 8:46. Como está escrito, não há justo, não há um sequer. Romanos 3:10. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Romanos 3:12. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51:5. O pecado está presente no ser humano desde a concepção. E devido ao fato de Adão ser o cabeça federal de toda a raça humana, por isso o pecado passou a todos os homens por ordem natural, devido ao pecado original. É significativo o fato de que, não obstante todas as suas altas qualidades, os homens que mais se aproximam de Deus são também os que mais vivamente sentem seu estado de pecado, como por exemplo Paulo. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:24. As consequências do pecado. Na ordem dada por Deus a Adão no Éden, está claramente indicada a natureza da trágica consequência do pecado. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. A palavra morte ocorre na Bíblia com 3 sentidos diferentes, embora haja um fator comum a todos, o conceito de separação. Assim é que a Bíblia nos fala de morte física, separação entre o corpo e a alma, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Morte espiritual, separação entre a criatura e o Criador. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. Gênesis 3:23-24. É a morte espiritual que o texto citado se refere, pois que o homem naquele dia não morreu fisicamente. Os seguintes textos ajudam a esclarecer o assunto. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Portanto, assim como por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Porque assim como em Adão todos morreram. 1 Coríntios 15:22. Portanto, no dia em que o homem foi expulso do Éden, ele morreu espiritualmente. E, finalmente, a morte eterna, separação eterna entre a criatura e o Criador. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. E ler também 2 Tessalonicenses 1:9. A Bíblia ensina que o pecado reduziu o homem ao estado de escravidão espiritual. Quem comete pecado é escravo do pecado. João 8:34. À luz de todos esses textos, concluímos que todo homem, em virtude do pecado, ficou sob o domínio da morte física, da morte espiritual e da morte eterna. Sobre todos eles caiu igualmente a condenação de Deus. A condenação irremissível seria o seu destino, não fosse o amor inescrutável de Deus, pelo qual ele quis oferecer à sua criatura o plano da salvação. O homem e a salvação. Pode o homem salvar-se? Na sua vaidade, o homem sempre alimentou a pretensão de salvar-se pelos seus próprios caminhos ou recursos, tais como suas virtudes e suas obras, ou por meio de sofrimentos e penitências, ou ainda pela reencarnação, na esperança de satisfazer assim a justiça divina que condena o pecado. Entretanto, a palavra de Deus afirma categoricamente a absoluta impossibilidade de um homem conquistar sua própria salvação. Eis alguns textos que o provam.
E não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Salmo 143, 2. Por isso, nenhuma carne ou pessoa será justificada diante dele pelas obras da lei. Gálatas 2,16. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2,10. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas 2,21. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo. Hebreus 9, 27. Um Salvador suficiente. O segundo parágrafo do Credo Apostólico refere-se a Jesus Cristo nos termos que já conhecemos. As afirmações contidas nesse parágrafo destacam verdades fundamentais a respeito de sua pessoa como um Salvador suficiente e qualificado pelos seguintes traços: sua humanidade. Nasceu da Virgem Maria, afirma o Credo. Ele se referia a si mesmo como homem e era conhecido como tal. Possuía um corpo material com as mesmas características e sujeito às mesmas limitações do nosso corpo. Sentia cansaço, sono, fome, sede, etc. E sofreu a morte como qualquer outro homem. Todavia, em virtude da maneira sobrenatural por que foi concebido, nele não havia pecado. Ele era verdadeiramente o homem Jesus Cristo. Sua divindade. O Credo afirma também que Jesus Cristo era o unigênito Filho de Deus. As palavras do anjo Gabriel a Maria foram: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Consideremos ainda o que nos dizem os seguintes textos: Mateus 1, 23 e João 1, versículo 1. Ele é chamado Deus, possui atributos de Deus, como existência própria, imutabilidade, santidade, eternidade, onipresença, onisciência, onipotência. Realiza obras de Deus como criação, ressurreição dos mortos, juízo do mundo, perdoa pecados, é adorado como Deus, etc. Se Cristo não fosse Filho de Deus, não encontraríamos nenhuma explicação aceitável sobre o que as Escrituras nos falam a seu respeito, nestes e em outros muitos textos, nos quais lhe são atribuídas as qualidades acima apontadas. Por isso, de acordo com a Bíblia, a Igreja sempre afirmou que Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É a chamada teantropia. Deus, homem, homem-Deus, perfeitamente, 100% homem, 100% Deus em perfeita harmonia. Jesus Cristo. Sua obra. Ela diz respeito ao que Cristo fez por nós para salvar-nos. É de se notar que o Credo Apostólico, logo depois de referir-se ao nascimento de Cristo, menciona a sua morte. Morreu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Podemos resumir o que se encontra nessas palavras dizendo que elas afirmam o ensino bíblico sobre a obra salvadora de Cristo como nosso substituto perante a justiça divina, morrendo e derramando seu sangue por nós. Os seguintes textos, entre outros, sustentam essa afirmação. Cristo morreu pelos nossos pecados, Hebreus 9, 22. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Isaías 53, 4, 5 é o mais eloquente texto do Velho Testamento a proclamar a verdade de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Durante todo o seu ministério, Jesus insiste em afirmar a necessidade de sua morte. E os apóstolos fizeram da cruz o tema central da mensagem salvadora que proclamaram.
Leiamos Isaías 53, 4, 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sua suficiência. Por meio dessa substituição, o sacrifício vicário, somos perdoados, reconciliados e salvos. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. 2 Coríntios 5,19. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Com a sua morte, Jesus satisfez a justiça e a santidade divinas. O pecado não podia deixar de ser punido e Deus mesmo satisfez essa necessidade de punição. Há algo nesse plano salvador cuja sublimidade escapa à nossa apreciação. De um lado, o Pai que dá seu Filho unigênito para substituir-nos, e do outro, o Filho que se humilha encarnando-se, dando a vida e derramando seu sangue em nosso lugar. Só no amor infinito e inescrutável de Deus podemos encontrar a explicação desse ato justificador. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. O apóstolo Paulo coloca nas seguintes palavras a obra justificadora de Deus em Cristo. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo. Romanos 3, 24 a 26. John Stott chama-nos a atenção para a ocorrência nesse texto de três palavras, acima destacadas, que se relacionam: justiça, justo e justificador. Deus velou pela justiça no castigo do pecado. Foi o justificador promovendo, ele mesmo, a satisfação da justiça. E, finalmente, satisfez a justiça mediante o amor sacrificial de seu Filho unigênito, comenta o pregador John Stott. Todo o processo da salvação aparece descrito de modo sintético nas seguintes palavras de Paulo: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. A salvação é uma dádiva, e não uma conquista. Provém da graça de Deus, e não dos méritos do homem. É motivo de humildade e eterna gratidão, e não de orgulho e vanglória. O Espírito Santo na obra da salvação. No quadro do plano da salvação que temos esboçado até aqui, a parte básica e primária foi realizada pelo Deus Pai e pelo Deus Filho. Não temos feito qualquer referência explícita a respeito do papel importante que cabe nesse plano à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Esse papel consiste na aplicação ao pecador da obra salvadora realizada por Cristo. Essa é a tarefa específica do Espírito Santo. Na linguagem bíblica, essa tarefa é denominada novo nascimento. Na linguagem dos teólogos, regeneração. A Bíblia ensina com toda clareza que é o Espírito Santo que leva o pecador à experiência do novo nascimento. Jesus, falando a Nicodemos, afirma: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. João 3,3. E acrescenta, para esclarecer quem opera esse novo nascimento: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. É, pois, o Espírito Santo quem regenera o homem e faz dele uma nova criatura. Outros textos da mesma linha.
Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. E ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. A parte do pecador. Aqui entra a parte do homem, que se expressa mediante dois atos: arrependimento e fé. O arrependimento é mencionado em textos como os que se seguem. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que o ímpio se arrependa e se salve. Ezequiel 33:11. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos 2:38. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos 17:30. O que é arrependimento? Esta experiência não tem sido descrita como o ato pelo qual o pecador, ao aceitar a Cristo, dá meia volta no rumo que seguia, até então na vida, e avança em direção diametralmente oposta. Isto significa uma mudança total de conduta ou procedimento. Boa ilustração dessa experiência é o que se deu com o filho pródigo, em Lucas 15, 17-19. O verdadeiro arrependimento afeta o homem em três faculdades básicas: a emoção, o intelecto e a vontade. Ele passa a sentir, a pensar e a querer de modo praticamente inverso ao que até então experimentava. A fé. A fé é outro fator fundamental da parte do homem mencionado em textos bíblicos como os seguintes: o justo viverá por fé. Romanos 1,17. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. A semelhança do arrependimento, também a fé modifica o sentimento, o intelecto e a vontade. Isto se acha expressamente afirmado nos seguintes textos: aquele que diz que permanece ou crê nele, deve também andar como ele andou. 1 João 2,6. Isto é, crer em Cristo. Inclui ouvir sua voz e permitir que ele entre realmente em nosso coração, levando-nos a uma vida de obediência aos seus ensinos. É obedecer ao seguinte apelo de Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. O movimento da reforma do século XVI resumiu a doutrina da salvação no seguinte binômio: sola gratia, sola fide, ou seja, só a graça, só a fé. Primeiramente, ela depende, de maneira total, da iniciativa divina. É um dom da graça. E, em segundo lugar, depende também da fé, que se compara à mão que se estende para receber esse dom. A graça é a parte de Deus, e a fé é a parte do homem. Deus já satisfez plenamente a sua parte. A proclamação do Evangelho é um convite ao pecador para cumprir a parte que lhe cabe, a fim de alcançar a experiência da salvação. Sempre lembrando que a própria fé salvadora é dom de Deus. O plano de salvação e o lugar das obras. Se a salvação é alcançada só pela fé, qual o lugar que a Bíblia reserva para as obras? Pode o crente salvar-se sem elas? Duas correntes se defrontam no Novo Testamento com respostas que se opõem a estas perguntas vitais. De um lado estão aqueles que sustentam a posição doutrinária correta, ou seja, que a salvação é alcançada somente pela fé, não havendo nas obras nenhum mérito salvador.
O texto clássico que sustenta essa verdade é o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8, 9. Do outro lado, colocam-se aqueles que afirmam a grave heresia de que a salvação é pela fé e pelas obras, porque estas têm também méritos salvíficos, e declaram: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis salvar-vos. Atos 15, 1. A circuncisão era obra exigida pela lei. Para compreendermos bem este importante assunto doutrinário e polêmico, que aliás permanece atual, porque perdura ainda nos nossos dias, e para conhecermos o ensino bíblico correto sobre esta matéria, torna-se indispensável refletirmos a respeito dela, ainda que ligeiramente. Notemos primeiramente que Paulo exalta a fé em Cristo como condição única e exclusiva para a salvação, mas de modo algum ignora o valor e a importância das obras. No texto sobre o assunto que acima citamos, ele sustenta duas verdades que se suplementam. A primeira é que a salvação é de graça, mediante a fé. E a segunda é que fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Houve, porém, leitores e ouvintes apressados que ficaram apenas com a primeira metade do texto. Nesse caso, bastaria que alguém afirmasse a sua fé em Cristo para sentir-se salvo. Em segundo lugar, consideremos que Tiago, irmão do Senhor Jesus, ergueu-se contra essa posição com violentos argumentos, declarando: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Se basta crer para ser salvo, segue-se que os demônios deveriam estar salvos. Entretanto, a fé em Deus não impede que eles continuem a ser o que são. Daí prossegue Tiago com suas afirmações sobre a grande importância das obras, dizendo: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode semelhante fé salvá-lo? E ainda: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,14, 17 e 26. Tiago se mostrou tão forte em seus argumentos que Lutero por algum tempo rejeitou sua carta, por julgá-la em contradição com a doutrina corretamente defendida pelo apóstolo Paulo. Lutero chegou a chamar a carta de Tiago de palha, não só no texto clássico acima transcrito, mas também em todas as suas epístolas. Todavia, posteriormente, Lutero voltou atrás. Reconheceu, como observou certo comentador, que Paulo e Tiago defendem a mesma trincheira cristã, mas de costas um para o outro, porque repelem inimigos que atacam de posições opostas. Os adversários que Paulo combatia eram os judaizantes, que sustentavam que as obras têm méritos que garantem a salvação e que ninguém se salva apenas pela fé. Esta é a posição ainda hoje defendida pelos católicos e pelos espíritas. Por sua vez, os adversários que Tiago rechaçava eram os crentes, que cultivavam uma falsa ortodoxia, contentando-se unicamente com a fé que supostamente os unia a Deus, mas ignorando as obras a favor do próximo. Jesus apresenta as duas faces da moeda com simplicidade e clareza. Afirma a salvação exclusivamente pela fé na sua pessoa. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Mas indica também que a fé salvadora é aquela que se evidencia nas obras. Jesus diz: pelo fruto conhecereis a árvore. Ao descrever o motivo por que alguns serão aceitos e outros rejeitados no dia do juízo final, deixou patente a importância das obras. Aos salvos, o juiz lembrará as obras que eles praticaram, e aos perdidos, as obras que eles deixaram de praticar. É só ler com atenção Mateus 25, 33 a 46. Usando de uma figura simples, mas eloquente, Jesus explicou: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus.
Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7, 17 e 19. Em resumo, a fé em Cristo é a boa árvore e as obras, os bons frutos. A salvação é exclusivamente pela fé. As obras são frutos indispensáveis da fé genuína e provas necessárias da sua natureza salvadora. O crente não pratica as obras para salvar-se, mas porque está salvo. Não somos salvos pelas obras, mas para as obras. A segurança da salvação. Pode o crente ter segurança ou certeza da sua salvação? Alguns dizem que não, porque temem ser acusados de presunção ou orgulho. Outros evitam dizer sim, preferindo recorrer a um raciocínio que lhes pareça mais cauteloso e sensato, argumentando assim: bem, se o homem levar uma vida correta, se procurar fazer sempre o bem a todos, se fizer suas orações e ler a Bíblia, etc., creio que ele será salvo. Com isto, não somente mostram que não conhecem a doutrina da salvação, pois pensam salvar-se pelas suas obras, mas também afirmam que ninguém pode ter certeza da salvação, porque afinal, ninguém poderá garantir que viverá até o último dia observando rigorosamente esse tipo de vida. Esta resposta ainda está totalmente errada por outro motivo fundamental importância. Ela coloca a certeza da salvação na dependência do eu, isto é, da própria pessoa e de suas obras. O erro desse raciocínio já ficou plenamente esclarecido anteriormente. Abramos com humildade a Bíblia e aí veremos que os genuínos servos de Deus sempre tiveram essa certeza e que, portanto, os verdadeiros crentes devem estar igualmente seguros dessa bênção. Paulo escreveu: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é ganho, é lucro. Porque significa estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1,21. E o apóstolo João afirma: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. 1 João 5,13. A razão desta segurança é clara. Como poderíamos ter paz na vida? Como pensar serenamente na vida futura? E como poderíamos proclamar com sinceridade a mensagem salvadora de Jesus se não tivéssemos absoluta segurança a respeito da nossa própria salvação? Consideremos os seguintes fatos com relação a esse assunto. Segurança centrada na pessoa de Cristo. Essa convicção domina todo crente quando ele retira os olhos de si mesmo e os volta para Cristo, crendo firmemente no poder da obra salvadora por ele realizada na cruz. Com isso, reconhecemos que a fé não deve ser depositada em nós. É o que claramente nos ensina o seguinte texto: nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Isto é, não confiamos em nós mesmos. Ao render o Espírito na cruz, Jesus afirmou a conclusão perfeita de sua obra, exclamando: está consumado. João 19:30. E o escritor aos Hebreus afirma: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Hebreus 10:21. Não nos esqueçamos jamais de que a nossa aceitação por Deus não depende de nós, mas de Cristo e do que ele fez por nós de uma vez para sempre, de uma vez por todas. Segurança pela palavra de Deus. Consideremos ainda que são as próprias palavras de Deus que nos comunicam essa certeza sobre a salvação que o Cristo crucificado nos garante. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna, e que esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. 1 João 5, 9 a 12. O que vale, como bem o expressa John Stott, não é o que sentimos, mas o que nos diz a palavra de Deus. Importa ainda que tenhamos em mente o que significam os sacramentos. Eles são os sinais visíveis de que Deus cumpriu as suas promessas. São sinais visíveis de uma graça invisível.
Segurança confirmada pelo Espírito Santo. Finalmente, devemos acrescentar o testemunho do Espírito Santo em dar-nos essa certeza. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15, 16. O verdadeiro crente tem como uma das graças do Espírito a segurança da salvação. Por isso, desde o Velho Testamento, encontramos passagens como esta: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmo 23, 4. É também o que afirma Paulo enfaticamente: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. O Espírito nos dá ainda esta segurança mediante a vida transformada que nos leva a produzir as obras de Deus e nos dá o fruto do Espírito. Paulo nos apresenta com clareza o fruto do Espírito em Gálatas 5, 22, 23. Assim, concluímos que a segurança da salvação nos vem das três pessoas da Trindade. Louvamos a Deus por esta inapreciável certeza. Concluímos assim, pela misericórdia de Deus e pela sua graça, o estudo sobre o homem, a sua natureza, o homem na criação, o homem e o pecado, o homem e o plano de salvação de Deus. E esperamos que esse estudo tenha sido edificante para as nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.